A paz do Senhor a todos. Eu quero aqui deixar uma palavra que se encontra em 1 Samuel 16, onde falamos sobre Samuel é enviado a Jessé. Então aqui diz, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provém de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e enviou, e veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificar-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse, nem a este escolheu o Senhor. E então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos aqui que Saul era o rei. Saul era o rei, mas Deus já havia o rejeitado. Deus não tinha ungido Saul, Deus ungiu Saul. Mas Deus ungiu Saul porque o povo pediu um rei. Davi, ninguém pediu ele. Deus já havia o escolhido. Mas Saul não, Saul foi ungido. Tanto que Deus fez com que as jumentas se perdessem para que ele fosse à procura. E lá já o profeta estava o esperando, Deus já havia o revelado. Então Saul foi ungido, mas Saul, ele rejeitou a sua chamada. Ele quis fazer as coisas do jeito dele. Ele ergueu a sua cabeça e pensou que porque ele era rei, ele podia tomar conta, ele podia decidir. Ele não estava mais sobre a obediência de Deus. Ele já estava fazendo por si próprio, pensando em ocupar cargos, ocupações que não era para ele. Ele tinha uma atividade: reinar, lutar, vencer guerras e não sacrificar ou fazer da forma que ele queria. Então ali Deus havia o rejeitado
E Samuel tinha dó, tinha pena de Saul, porque ele sempre intercedia junto a Deus por Saul. E Deus sabia que Samuel tinha dó dele, então disse o Senhor: havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, então até quando terás pena de Saul? De certo, assim, Samuel sabia que ele sendo rei, ele podia ainda ter um livramento, ele podia ali estar debaixo ainda da autoridade de Deus, se ele se voltasse ao Senhor. Mas ele não se voltou, ele deixou o seu ego, ele deixou a sua soberba tomar conta. E então Samuel sabia que ele ia se perder. Ele já estava perdido, mas Samuel ainda achava que tinha um meio dele se retornar ao caminho, retornar para a presença de Deus. Mas Deus já tinha visto lá na frente que ele não mais poderia reinar. E Deus disse a Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Enche. Eu entendo assim que quando nós estamos vazios, nós temos que nos encher. E se encher quer dizer ir de encontro a Deus. Primeiramente, para nós realizar uma tarefa ao Senhor, para nós realizar uma obra, para nós obedecer, estarmos debaixo da obediência de Deus, nós primeiro temos que nos encher da presença de Deus. Primeiro nós temos que buscar no Espírito as coisas que estão no céu, as revelações, as vitórias, as bênçãos, a palavra. E então, quando nós nos enchemos de Deus, Deus diz: vem, né? Deus disse aqui: enche um chifre de azeite e vem. Deus não disse enche o chifre de azeite e vai. Não. Primeiro temos que nos encher e chegar e aguardar o que Deus vai nos instruir, como Deus vai nos orientar, de que maneira Deus vai nos enviar. Então, assim nós vamos fazer toda a diferença aonde quer que Deus nos leve e nos coloque. E aqui, Samuel temeu porque Saul era rei. E Saul mandava matar, ele não tinha piedade, ele não tinha misericórdia. Então Samuel temeu que Deus Deus estava mandando, mas Saul poderia o matar. Mas não, Deus deu estratégia, Deus deu sabedoria para ele. Deus disse: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Então, mais uma vez, Deus não diz vai. Deus diz para ele dizer: vim para sacrificar ao Senhor. Então, nós temos que trazer o nosso sacrifício em adoração a Deus. O nosso sacrifício para que Deus veja a sinceridade do nosso coração. Porque é muito fácil você dizer, servirei a Deus. Mas será que você está disposto a sacrificar? Disposto a fazer aquilo que realmente Deus se agrada? Abrindo mão, renunciando coisas que você de repente pensa ser importante, mas na presença de Deus é muito mais importante. Então, mais uma vez está aqui, vim para sacrificar, né? E aqui falamos também que começaram a passar os mancebos, começaram a passar os filhos de Jessé. Passou todos eles porque eram formosos, eram de boa aparência, guerreiros, sabiam empunhar a espada, mas nem todos estavam preparados para a verdadeira batalha, que era a batalha juntamente com o Senhor dos Exércitos. E então, quando o Senhor escolheu Davi, Deus sabia que Davi tinha o pior cargo. Ele cuidava de ovelhas. Mas lá no cuidado das ovelhas, nenhuma se perdia, porque Davi protegia, Davi cuidava, Davi estava ali honrando as poucas ovelhas do seu pai. E então, quando Davi estava ali no campo cuidando das ovelhas do seu pai, ali ele enfrentava batalhas sangrentas, batalhas árduas, batalhas que somente um que estava com a presença de Deus poderia vencer. Mas isso não o intimidava. Com certeza, Davi muitas vezes estava triste, angustiado, rejeitado, oprimido, mas isso não subiu para o seu coração.
Isso não deixou que ele desanimasse, mesmo ali na sua solidão, na sua angústia. Ele estava em adoração, ele estava em louvores à presença do nosso Deus. Ele estava ali louvando ao Senhor. Tanto ele enfrentava batalhas com o seu cajado, como ele enfrentava batalhas tocando a sua harpa, onde ele tinha vitórias. E o Senhor se agradou de Davi. O Senhor, assim, o decidiu formá-lo rei. Mas Davi não foi ungido rei de qualquer maneira, ele não foi ungido Deus no seu secreto, como ele estava no seu secreto ali, sendo ele rejeitado pela família, pelo pai, pelos seus irmãos. Não. No secreto ele louvou a Deus, ele se preparou para as batalhas. No secreto ele foi empoderado de coragem, de sabedoria. No secreto ele foi preparado para Deus, porque ali Deus já estava moldando o seu caráter, moldando o seu coração, moldando ali as suas atitudes, as suas opiniões e a sua obediência. E quando o Senhor então decidiu que era o momento para ele ser ungido, Davi não se vangloriou, Davi não se exaltou, Davi não se achou melhor do que os da sua casa, mas ele ali teve mais humildade em buscar, em obedecer, para ele crescer. E o Senhor, então, vendo ali, o escolheu. Quando os seus filhos maiores, preparados para a guerra, estavam ali, eles se alegraram porque diziam, puxa vida, eu vou ser rei? Ou será que é eu? Ou será que é eu? Ninguém pensou em Davi. Ninguém achou que Davi era capaz, porque esqueceram dele, porque era o menor da casa. Deus não vai escolher o maior, Deus não vai escolher o capacitado, Deus não vai escolher aquele que todos olham e dizem é você que vai ser, mas sim Deus vai escolher o improvável, aquele que para o mundo nasceu para dar errado, mas ali quando eles pensaram que ia dar errado, onde Deus começou a fazer dar certo, porque Deus não escolhe ninguém com ego lá em cima, Deus não escolhe ninguém que está com a soberba, Deus não escolhe ninguém que está com o seu coração amargurado, triste, cheio de ira, de mágoas e pensando mal. Deus escolhe um coração aquebrantado, um coração humilde, alguém que sabe pedir perdão e alguém que sabe perdoar também. Então o Senhor, ele é lindo, ele é maravilhoso porque ele escolhe quem ele quer. E sempre Deus acertou. Deus nunca vai errar nas suas escolhas. Deus nunca vai errar quem ele escolhe para a sua obra, para fazer uma coisa diferenciada na vida de alguém. Tem coisa que é só Deus que pode fazer, mas ele capacita homens e mulheres para ir e representá-lo, para ir e fazer a vontade dele, fazer aquilo que a sua capacidade não atinge, mas na capacidade do nosso Deus, a pessoa chega e realiza com sucesso aquilo que foi designado. Então, Davi, sendo moço pequeno, ele foi obediente, ele enfrentou batalhas, ele lutou, porque no campo, na verdade, perante as dificuldades, os animais ali rastejantes, animais que davam problemas graves, porque no deserto existe muito desses bichos perigosos, leões, ursos, escorpiões, serpentes, mas ele estava ali sendo preparado por Deus. Enquanto seus irmãos estavam empunhando a espada, aprendendo a lutar, Davi estava ali aprendendo a se defender e Deus dando estratégia, sabedoria e força. Então, quando o Senhor te leva para o deserto, que Ele te coloca numa situação difícil, aguenta, ore, busque, jejue, consagre, que Deus dali vai te tirar sendo um vencedor. Crente, não entra no deserto para ficar lá, mas entra para aprender a ser forte, a ter resistência, a resistir aos dias que árduos, aos dias calorosos, aos dias que são difíceis de caminhar, difíceis porque a sede bate, o cansaço bate. Você começa às vezes a ter visões que não são verdadeiras, mas ali o Senhor está moldando o teu caráter e está te preparando para você alcançar algo maior. Então, nunca vamos olhar
para aquilo que nossos olhos acham legal, acham bonito, acham que é bom. Vamos olhar primeiramente, a nossa primeira visão, temos que ter Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, perante os nossos olhos. Aí, quando nós olhamos para Deus, o reflexo da verdade vem sobre nós e nós vamos saber decidir, nós vamos saber tomar decisões corretas, nós vamos saber o caminho que devemos seguir, porque Deus, ele nos instrui, ele nos coloca em lugares altos, ele nos coloca em lugares de visão, aonde nós não conseguimos ver, mas quando Deus está no comando, no controle, tudo nós vamos enxergar pela graça e misericórdia dele. Então, Davi, ele esteve ali diante do seu pai, diante dos seus irmãos, sendo ele ungido por o profeta, o maior profeta que teve naquele lugar. Samuel, homem respeitado, homem temente, homem de Deus, homem de visão. Então, ali ele foi ungido. Todos temiam o profeta, porque o profeta só vinha para dar respostas do céu e para determinar situações que estavam muitas das vezes confusas. Então, Davi foi ali honrado perante a sua casa, aonde muitos não olhavam para ele com respeito e com honra. Deus o honrou, Deus o levantou, mas teve ainda mais um processo para ele chegar ao reino, para ele chegar ao trono. Então, não vamos pensar que porque Deus nos ungiu, Deus nos colocou uma unção diferencial, que nós estamos aptos a reinar. Não. Nós ainda temos que nos qualificar com a ideia de nós estarmos à altura juntamente com Deus, de nós estarmos nos projetos de Deus, nós estarmos sonhando os sonhos de Deus. Então, quando nós recebemos a unção, ela precisa ser renovada em jejum e oração, ela precisa ser restaurada, ela precisa estar sendo santificada perante Deus, com a nossa vida no altar, com as palavras de Deus na nossa boca e com o amor do Espírito Santo dentro do nosso coração. Quero aqui nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, deixar esta palavra para a nossa meditação, aonde Deus ungiu a Davi. E Deus foi bem claro que ele não olha para o coração. Ele olha para dentro do coração. Ele não olha por fora, pela capa. Ele não olha pelo órgão coração. Ele olha dentro, o sentimento. Ele olha aquilo que está em oculto, que ninguém está vendo, mas Deus, ele enxerga tudo. Por isso, tudo que nós fazermos, tudo que nós pensarmos, Deus está vendo e ele vai tomar providência. Você vai ter que dar conta, eu vou ter que dar conta do que pensamos, do que planejamos, daquilo que estamos pensando em fazer e não sendo assim a vontade do nosso Deus. Então aqui ele diz, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, que Deus vê o nosso coração, porque assim nós podemos nos alinhar com aquilo que Ele quer para nós, porque Ele vendo o nosso coração, Ele nos dá força para nós vencer e tirar o que não é bom de dentro do nosso coração, para nós conquistar as nossas vitórias. Querido e maravilhoso Deus e glorioso Pai, Senhor, eu te peço, Deus, por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja assim como eu estou, Senhor, aqui sendo agraciada com esta palavra, que ela possa receber do céu, receber do Senhor, ó Jesus Cristo, tudo aquilo que ela precisa nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não importando o horário que ela vai ver, mas que ela possa ser edificada e saber, Senhor Deus, que mesmo entre muitos, ela é especial e escolhida pelo Senhor. Ela foi chamada para fazer a diferença, porque todos são chamados, muitos são chamados, só que poucos são os escolhidos. E esta pessoa é escolhida do Senhor para uma grande obra, para fazer a diferença, para vencer, vencendo em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, aquele que nos comprou, nos tirou, nos resgatou das trevas para a luz. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Peço que o Senhor esteja nos abençoando para a honra e glória do seu nome. Também já quero aqui pedir para você
que vai assistir esse vídeo, tem o link, você clica ali, tem a palavra inscrever-se. Você inscreve-se, coloca na opção todas, aperta no sininho, vai aparecer a opção todas, se inscreve, compartilhe, deixa o seu like e esteja me abençoando, me ajudando a levar a palavra de Deus àqueles que precisam. Às vezes você não consegue ir até alguém que você ama, que você quer bem, alguém que você sabe que precisa de ajuda, mas você enviando a mensagem, enviando a palavra, você está abraçando essa pessoa em espírito e ela sendo abençoada em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.